Gente, olha só, agora a gente vai mudar de assunto e vai falar com o Dr. Felipe, todas as terças-feiras, no nosso quadro Doutor Informação. Doutor Felipe, vem pra cá pra gente conversar sobre um tema tão importante que cada vez mais as pessoas estão se apavorando em grupos de WhatsApp, todo mundo compartilhando informações, informações muitas verdadeiras e outras que vai virando aquela corrente, todo mundo fica apavorado. Por isso, o Dr. Felipe aqui com a gente para explicar tudinho sobre o coronavírus, né, doutor? Isso mesmo, e realmente assim, pra você ter ideia, eu cheguei a ver notícias que o pessoal espalha por brincadeira, que, nossa, tá começando até, o pessoal tá virando zumbi porque atacaram um médico lá nos Estados Unidos. Gente, é uma brincadeirinha que fizeram, que não tem nada a ver, não tem nada de real nisso aí, é importante a gente marcar isso pro pessoal de casa. Mas o que acontece? Você coloca no teu grupo de amigos, aí teu grupo de amigos alguém manda no grupo da família, aí tem aquela tia mais velha que vem e já começa, ai meu Deus, e o pânico começa a se instaurar de um jeito, então até nessas piadinhas é legal a gente ficar um pouquinho atento, cuidar, né, não confundir as pessoas, porque dali a pouco virando um bolo que ninguém sabe mais nada. Então vamos hoje colocar bem certinho o que a gente tem de informação real sobre esse tal do coronavírus, né, o que está acontecendo, o que é esse coronavírus. Acho que a primeira coisa legal da gente saber é que é um subtipo novo de vírus dentro da família do coronavírus, que antes tinham 6 vírus e agora tem 7 vírus, tá? E assusta a gente por quê? Porque é uma coisa nova, porque não existia e de repente está começando a passar, inclusive entre humanos, porque você acredita que ele tenha vindo de algum animal, que tenha vindo, principalmente na cidade de Wuhan, que eles têm um mercado grande de mercadorias animais, e que algum daqueles animais tenha passado primeiro para o ser humano. E isso não seria até com tanto problema se só fosse o caso a gente pegar só do animal. Mas aos poucos começou a ter a transmissão entre humanos. E isso começou a ser um problema, porque a partir do momento que o vírus teve essa mutação, isso se espalha super rápido, é um vírus que a gente não tinha contato. Tá? Então, isso que está assim, alertando a população, a Organização Mundial da Saúde, Brasil, todos os países estão em alerta, por quê? Porque como a gente não sabe, né, como esse vírus se comporta, a gente não sabe quão rápido ele se transmite, a gente não sabe o quão fatal ele é, a gente está pegando dados agora. Então é uma coisa que a gente não tem estudos antigos para dizer, ele se comporta desse jeito, a gente vai fazer desse jeito. A gente se baseia em vírus semelhantes, vírus da mesma família, para tomar os cuidados necessários e realizar os tratamentos necessários. E é isso que é legal a gente começar a organizar para entender o quão grave é comparando com outros vírus que a gente tem para cá. Muito bem, doutor, explicando pra gente o que é o coronavírus. Agora, coloca aqui pra nós, primeira imagem na tela, a gente falando da detecção, né, doutor? Isso, é interessante, isso aqui foi uma imagem do Ministério da Saúde que passou pra gente, porque a primeira coisa é, gente, que sintomas que tem, como é que a gente sabe que pode estar tendo o vírus ou não? Então, primeiro, a coisa mais importante é, você tem que ter um caminho para chegar em você. Então, você tem que ou você ter ido para a China, para a região afetada, ou você tem que ter tido contato com alguém que comprovadamente teve a doença, para você pensar que você vai ter essa doença. Por quê? Porque os sintomas, vocês podem ver aí na tela, são febre, sintomas respiratórios que envolvem tosse, envolvem nariz escorrendo, nariz entupido, incômodo na garganta, e também a pessoa pode ter junto aquele cansaço, aquela mialgia, aquele mal-estar geral. É igual uma gripe, é igual um resfriado, é igual o dengue, é igual um monte de outras doenças virais. Então, se qualquer situação que você tiver se sentindo mal, pegou uma gripe, os sintomas semelhantes a esses, e você achar que é essa doença, que já é o novo coronavírus, todo mundo entra em desespero. Então, um ponto importante é, você tem que ter tido um caminho dessa doença chegar até você. Então, ou você teve contato com alguém que foi para Wuhan, lá na China, ou você viajou para lá, ou então você esteve próximo de alguém que comprovadamente já teve algum exame comprovando que está com a doença. Aqui no Brasil, nós estamos com casos em investigação, caso no Rio de Janeiro, e agora faz poucas horas que o ministro da Saúde falou que a gente está com um caso suspeito em Minas Gerais, do estudante que foi mesmo lá para essa cidade, mas só suspeito, inclusive ele está super bem, ele está no hospital, mas o último relato, a última notícia que teve, ele não está grave, não está com perigo nenhum. E isso até outra coisa legal da gente trazer para o pessoal é que tem um monte de casos que é justamente que nem uma gripe. A pessoa pode pegar, fica com o nariz incomodando, garganta incomodando e passou, tranquilo. Muito bem, então o doutor explicou pra gente como funciona essa detecção do vírus, né, do coronavírus. E agora, olha só, doutor, presta bem atenção. A gente foi para as ruas para perguntar para as pessoas se elas sabem o que é o coronavírus. A gente vai acompanhar juntos, pode rodar. Na verdade, eu fiquei sabendo na internet, né, que seria um vírus que veio lá da China, que está causando um pouco de preocupação nas pessoas, mas assim, eu não sei de fato o que ele causa, os sintomas, assim, a gente fica com um pouco de receio, mas no Brasil demora um pouco para chegar essas coisas, então assim, eu sei que está se alastrando, mas eu não tenho esse conhecimento, assim, profundo, sabe, dessa questão desse vírus. Sim, já ouvi falar.
Eu tenho assistido, assim, acompanhado os noticiários e a gente tem visto aí que tem sido algo alarmante, né? A parte da imprensa tenta tranquilizar a população, outra parte tenta, de certa maneira, alarmar, mas eu vi que é algo assim preocupante que a gente deve sim se preocupar. Dá medo de repente, esse vírus chegar no Brasil, chegar em Curitiba? Olha, eu acredito que se as autoridades tomarem as medidas devidas e necessárias, né, acredito que não há perigo, né, mas tem que ser tomado todas as medidas possíveis, né. Primeiramente que se origina na China, certo? Basicamente acho que na cidade de Wuhan ou algo do tipo, e que tem matado muitas pessoas. Tem medo de que esse vírus chegue no Brasil? Eu tenho sim, não sei, tem falado que tem controlado, né, que criaram uma quarentena na cidade onde surgiu os primeiros casos, mas todo cuidado eu acho que ainda é pouco. Bom, já vi também, já ouvi falar, na verdade, vi pela internet, com os próprios amigos comentam, né, às vezes, sobre a origem na China e tal. É um pouco assustador. Dá um pouco de medo. Ah, dá sim, com certeza. Bom, a gente não sabe, né, se a gente está totalmente protegido aqui, né? É arriscado. E a gente acompanhando um pouco das pessoas, todo mundo fica preocupado, como a gente está protegido ou não está. Por isso, doutor Felipe já explicou pra gente como funciona, o que é e o que a pessoa pode estar sentindo para poder estar com esses sintomas, né? Na verdade, como você falou, são só alguns sintomas que, na verdade, ainda não está comprovado que está aqui no Brasil. E aí, a gente acompanhando, antes de a gente mostrar essa tela aqui falando das precauções, a gente acompanhando um pouco do que as pessoas falam, todo mundo morre de medo. Então, o que a gente tem que fazer, doutor? Pensar nas precauções? Isso, é ótimo pensar nas precauções adequadas, né? Porque o que acontece? Você pode ver que aqui também, material do Ministério da Saúde, né? São os cuidados para todas as doenças de transmissão similar, sabe? Todas as doenças de via respiratória. Então, para quem trabalha na área da saúde, utilizar máscara, utilizar óculos de contato, de proteção quando você vai ter contato com gotículas, utilizar as luvas de proteção adequadamente quando você vai gerenciar material que possa ser contaminante. O que pega a população, o mais importante para a população em geral? Higienização das mãos, gente. A gente sempre volta nisso, a gente sempre vai voltar. Vamos lavar a mão, vamos usar cremes para limpeza das mãos, fugiu? É importante a gente separar que quando você vê que a tua mão está suja, você tem que lavar com água e sabão. Quando ela está limpinha, você não vê partículas, você pode utilizar o álcool 70 ou algum outro creme similar, alguma outra loção similar, mas manter as mãos limpas. Quando espirrar, cobrir o rosto. Se você for usar um lenço, usar lenço descartável, é a recomendação atual, usa um lenço e joga fora. E, meu Deus, deu vontade de espirrar, não tem um lenço na mão. O interessante seria você espirrar aqui no teu cotovelo, sabe? Porque daí você impede de você estar alastrando a doença que você pode ter para tudo quanto é lugar. Então são medidas simples de contato que todo mundo pode fazer, sabe? É bem tranquilo. E isso sim já dá diferença. Porque quando você pega uma doença, você não pensa quem que transmitiu. Quando algum familiar teu, você não pensa que foi você que transmitiu, mas pode ter sido. E é isso que impede, é assim que a gente se protege. E é justamente legal a gente comparar com o quê? Porque a gente já tem de outras doenças. Gente, tem cerca de 4.500 casos confirmados dessa doença, tá? Com cerca de 107, até ontem eram 107 mortes confirmadas, sendo que 100 dessas são na China ainda. Tem 65 casos espalhados pelo mundo confirmado. Mas, gente, aqui do lado, dengue está matando 25 mil pessoas por ano. Tá? O vírus da influenza está matando 650 mil pessoas por ano, pensando no planeta. Então, é muito mais perigoso. A gente tem que ter muito mais medo da gripe em si do que desse próprio vírus. É horrível, é um bicho novo que pode incomodar. Vamos tomar as precauções necessárias, que são essas. Mas não é uma questão para a gente entrar em pânico, não tem que ter desespero, não tem que achar que só porque agora você começa a ficar com uma febre, você já está com essa doença. Então, vamos controlar isso um pouquinho. O pessoal pergunta se vacina adianta. Não tem vacina para esse vírus. Você pode se proteger contra outras doenças para você não ficar já com imunidade mais baixa e acabar pegando o vírus se fosse ter contato, mas não tem uma defesa direta para isso, a não ser cuidar bem da tua higiene. Muito bem, doutor Felipe explicando para a gente tudo sobre o coronavírus, para realmente você que estava preocupado, recebeu alguma informação numa corrente ali do WhatsApp, não precisa se preocupar, claro, ficar em alerta e sempre cuidar da nossa saúde com as precauções, mas tem muitas outras doenças que a gente tem que se preocupar, uma delas, como o doutor falou, que é a dengue, todo mundo tem que ficar de olho aí do ladinho da sua casa. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Isso, sempre trazendo muitas informações importantes pra gente, e é só seguir Doutor Informação no Facebook, nas redes sociais, Instagram e no YouTube, que todas as semanas tem dicas ligadas à saúde, falando sobre mitos e verdades, tudinho pra todos vocês.